dia, igreja de Miami. Bom dia, visitas. Vamos ver vocês por aqui. Alguns eu já conheço a fisionomia, outros eu estou tentando ver se consigo lembrar. De Cotia, vocês sabem falar? Conheço uma turma de Cotia. Depois nós trocamos figurinha. Quando eu estava estudando lá na universidade, lá na Endres, fazendo grego, temível grego, nos foi pedido para fazer uma exegese em cima de algum texto da Bíblia, como trabalho. Exegese é um estudo muito profundo em cima de um texto da Bíblia, onde você tem que levar em conta a cultura da época, o auditório que está sendo pregado, a linguagem usada, enfim, é uma coisa bem criteriosa. E eu escolhi um texto sobre lar e família. Já preguei esta mensagem aqui nesta igreja uma vez, mas como nós estávamos terminando o projeto Lar e Família nesta semana, e o pastor não pôde estar presente, o Silas me ligou, acho que foi na quarta, quinta-feira, dizendo: Marcos, prega sábado, o pastor está doente. E eu fiz alguns adendos e acréscimos à mensagem que eu já havia pregado aqui, mas eu creio ser bastante apropriada para a igreja hoje, para as famílias. Eu sei que alguns não ouviram esta mensagem, então prestem bastante atenção. E aqueles que ouviram já uma vez, prestem bastante atenção, porque é bom repetir. A psicologia fala que a gente aprende muito pela repetição. E alguns acréscimos que foram feitos, eu tenho certeza que vocês vão gostar da mensagem. Põe no primeiro slide. Esposas submissas e maridos amáveis. É o título da mensagem desta manhã. Esposas submissas e maridos amáveis. Eu devo esta mensagem, em primeiro lugar, ao apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, a Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, e alguns scholars que eu tenho certeza foram iluminados pelo mesmo Espírito. Algumas experiências do passado também contam na preparação desta mensagem. E eu gostaria que nesta manhã nós tivéssemos submissão à palavra de Deus, e que pela misericórdia de Deus nós possamos caminhar com outros passos após a mensagem desta manhã. Em Filipenses 4:13 diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 1 até o verso 6. Pode colocar o texto. Eu vou ler na Bíblia, mas está ali projetado. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar por ali. Mulheres, um recado às mulheres: sede submissas, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, que ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao vosso próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe de Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Mulheres, um recado às mulheres. Tem gente que tem mulher que já está se franzindo a testa na palavra sede submissas. Fazendo uma análise criteriosa do texto que acabamos de ler, buscando o significado do texto original, procuremos com submissão a palavra do Senhor e encontrar o equilíbrio na compreensão desse texto. No tempo de Pedro, quando ele escreveu essa carta, a cultura helenística, ou a cultura grega após a era Alexandre, imperava. E segundo John Eliot,
a mulher estava, sempre sob a tutela e autoridade de algum homem, que poderia ser seu pai ou seu marido. A ela faltava a capacidade de razão. Note a cultura helenística, e alguns ainda trazem a cultura para os dias de hoje. A ela faltava a capacidade de razão, pois era regida pelas emoções, era algo sem valor, contenciosa, e como resultado o seu papel era obedecer. E segundo Platão, a natureza feminina na raça humana era inferior em virtude em relação ao masculino. Uau. Então veja que essa cultura imperava no tempo de Pedro. Mulher era sempre o segundo plano, ou o último, ou talvez nenhum. Tentando entender o significado da submissão feminina para o público a quem Pedro escreve, vamos ver que a submissão tem a ver com o aspecto religioso, pois Pedro enfatiza que a mulher pode ganhar o marido para Deus com sua maneira de ser, com seu comportamento. Então, geralmente, as primeiras pessoas que aceitavam o Evangelho na época eram as mulheres, e como a cultura apelava para a submissão, a mulher aceitava o Evangelho porque com o Evangelho ela poderia ser de alguma maneira útil à sociedade. Dorcas é um exemplo de serviço, uma mulher que dedicou-se completamente ao serviço. Era uma maneira de ela mascarar aquela submissão e ser útil à sociedade, ser útil à sua comunidade. E Pedro fala para uma maioria de mulheres cujos maridos não eram cristãos, mas poderiam ser ganhos pelo bom procedimento da esposa, conforme atesta o verso 1 que nós lemos. E a Today's English Version traz: porque eles verão quão puro e reverente é a sua conduta. Que bonito! Então, note um detalhe: Pedro está explorando a submissão feminina em cima do evangelismo dentro de casa. Não uma submissão barata, mas em cima de um propósito específico e um propósito nobre: evangelizar o marido que ainda não conhece o Senhor. Efésios 5:22, não vamos ler. Paulo faz a mesma mensagem com outra palavra. Ele diz assim: como ao Senhor, sede submissas a vossos maridos, como ao Senhor. É a mesma razão, é o evangelismo dentro de casa. Por que e como a submissão? Ellen White, em alguns livros, cartas e artigos, nos apresenta as razões para a submissão e como ela deve ser feita. Livro Lar Adventista, página 115. Na criação, Deus fez Eva igual a Adão. Haviam eles permanecido obedientes a Deus em harmonia com sua grande lei de amor. Mas o pecado trouxe discórdia e agora a harmonia podia ser mantida, preservada, somente pela submissão de um para com o outro. Eva foi a primeira a cair em transgressão. Ela caiu na tentação de se separar do seu companheiro, contrariando a divina direção. Foi por sua solicitação que Adão pecou, e ela é agora posta em sujeição a seu marido. Primeira razão. Por que a mulher tem que ser sujeita e submissa ao marido? Porque ela foi a primeira a pecar. Não sou eu que estou dizendo, é alguém inspirado por Deus que escreveu isso. Interessante. Ela pecou, ela levou o marido a pecar. Ele agora está sob a sua sugestão, está submissa ao marido. Ela foi a primeira. Muito bem. Quando Deus disse que faria uma companheira para Adão, Ele disse que ela seria sua auxiliadora. Gênesis 2:18 fala isso. Mas há situações em que a mulher deixa de ser uma auxiliadora para ser um peso para ele. Mulheres, mais chibatada para vocês. Lar Adventista, página 215. Tem-me sido mostrado que existe grande falha por parte da esposa. Ela não faz esforços para controlar o seu espírito e fazer o lar feliz. Há frequente mau humor e desnecessária reclamação por parte dela. O marido chega em casa do trabalho cansado, perplexo, e encontra uma fronte anuviada em vez de animadoras e encorajadoras palavras. Ele é humano e suas afeições podem esfriar
pode perder o amor pelo lar. Seu caminho se enche de trevas e sua coragem é destruída, mulheres. As máquinas de spray, vai espraiar tinta que ela faz. Eu estava usando essa máquina na casa de uma pessoa, do Maico, e ele disse assim: essa máquina parece uma mulher reclamona. Uma mulher reclamona pode esfriar as afeições do marido. First Testemunhos, página 307 e 308. O marido é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja, e qualquer caminho, mulher mandona, qualquer caminho que a mulher queira seguir para reduzir a influência dele e tirá-lo da dignificada e responsável posição, isto desagrada ao Senhor. É tarefa da mulher ceder seus desejos à vontade do marido. Os dois devem ceder, mas a palavra de Deus dá preferência ao julgamento do marido, e não diminuirá, notem, não diminuirá a dignidade da mulher o ceder àquele que ela escolheu para ser seu conselheiro e protetor. O marido deve manter a sua posição com brandura, mas com decisão. E eu vejo mulheres franzindo a testa para mim ainda, e me fulminando com os olhos. Os dois devem ceder, perceberam? A submissão, porém, os maridos começam a se ajeitar no banco. A submissão, porém, que os maridos requerem, é na maioria das vezes contrária à palavra de Deus. Ellen White continua e nos mostra que alguns fazem mau uso dos conselhos do Senhor. Muitos maridos param nas palavras sejam submissas, mas eles esquecem o final, como ao Senhor. Lá no Adventista, página 116. Inteira submissão somente ao Senhor Jesus Cristo. A individualidade dela não deve ser emergida na do marido, porque ela foi comprada por Jesus. É um erro imaginar que ela deve ter cega devoção a tudo o que o marido disse, quando ela sabe que assim fazendo estará ferindo seu corpo e seu espírito, que foram resgatados da escravidão de Satanás. Há alguém maior e mais elevado que o seu marido, e este é o seu Redentor. Amém? Mulheres, amém? Agora um recado aos maridos. Verso 1 Pedro 3, nós estamos lendo o texto, verso 7 agora. Maridos, pode projetar? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em meio à cultura machista do tempo de Pedro, ele vem com um desafio para aquela sociedade. E o verso dá a entender que ele, enquanto ele falava às mulheres de maridos descrentes, agora ele fala a maridos crentes. E o desafio é viver uma vida de respeito no lar, com o conhecimento de Deus, considerando e honrando as esposas, porque isto é um procedimento justo. Esse texto que diz, igualmente, no original grego diz assim, oi handres homois, que quer dizer, da mesma forma, igualmente, semelhantemente. Ou seja, mulheres, sejam submissas a vossos maridos, respeitando e fazendo a sujeição a ele, mas semelhantemente, igualmente, maridos, tenham respeito e cuidado para com suas esposas, da mesma maneira, no mesmo patamar, assim como Deus, e Ellen White comentou conosco, fez Adão e Eva iguais, o respeito também deve ser igual. Obrigações maritais recíprocas. Pedro exorta os maridos a ter consideração. A New English Version diz assim, tratando-as com respeito, e aqui em James fala, honrando-as e dando a elas
ou dando a elas honra. Em outras palavras, Pedro instrui os maridos de uma cultura patriarcal a atenderem às necessidades e sentimentos da esposa. Ellen White comenta aqui em um dos seus manuscritos que o marido é o salvador da família. Você, marido, já pensou nisso? Que você é o salvador, é um sacerdote encarregado de salvar a sua família? Que responsabilidade pesa sobre nossos ombros? Que como chefe da família, ele evidenciará sua autoridade elevando sua esposa e filhos. Sua aspiração será uma atmosfera pura e doce no lar. Os princípios cultivados no lar serão os princípios do amor de Jesus. É assim o seu lar? E meus irmãos, isto não tem a ver com sede de supremacia. Pedro continua na sua exortação aos maridos a que tratem a mulher com um vaso mais fraco, não biologicamente, porque isso tem sido comprovado que não é. O marido chega em casa do trabalho cansado, ele toma um banho, assiste um jornal, quando assiste, com o futebol, ele vai dormir, às vezes dorme assistindo futebol, e a mulher está mexendo nos afazeres da casa. Você não vai dormir? Não, já vai. Ele já está morrendo de cansado, e ela ainda está ativa. Biologicamente não é mais fraca, não, nós sabemos disso. Mas emocionalmente, ela não é. Tem homem que pensa que mulher é container para sêmen. Mas o termo aqui é associado a honra, respeito e honra. Today's English Version diz assim: tratem-nas com respeito, porque elas receberão com vocês o dom de Deus da vida eterna. A palavra respeito e honra aqui tem a conotação de pagamento, de compensação. Compensem a fraqueza da mulher, compensem a submissão da mulher, reconheçam isso. Sabe por quê? A palavra de Deus acabou de nos dar a razão. Porque elas herdarão com vocês a vida eterna, elas são co-herdeiras da vida eterna com vocês. Então compensem esta submissão com respeito e com honra dentro de casa, porque elas nada mais nada menos estão no mesmo patamar de igualdade de receber a vida eterna com vocês. Deus seja louvado por isso, né? Uau! Esta é uma forte razão para que os maridos honrem suas esposas. E como eles podem honrá-las? Passe o próximo para mim, por favor. Como podemos honrar as mulheres? Atenção. Qual é a mulher que não gosta de atenção? E às vezes o homem está vendo a televisão e ela fala, ele pede para ver a televisão. Sim. Você entendeu o que eu falei? Diga aí. Let's communicate. Gentileza, menos rudez, menos aspereza ou nenhuma dentro de casa, mais reconhecimento, mais amor, tratá-las com respeito e honra, tratá-las como Deus as... Uau! Eu conheço uma pessoa que a esposa estava grávida e teve um filho. E olha o que é a supremacia e olha o que é o excesso de submissão. Depois que nasceu o filho, essa mulher, assim que você se recuperar, você vai para a academia, vai fazer uma dieta. Se em 6 meses você não emagrecer, eu te deixo. E ela foi. Em 3 meses ela estava fitness, bonitinha, submissa demais, medo de perder um troglodita. Obrigado, Rafael. Não tem outra definição. Para deixar o costume início, Pedro usa conceitos cristãos de relacionamento, a obrigação dos maridos de se comportarem amavelmente para com as esposas, não em submissão, mas em respeito, honra e reconhecimento da sua vulnerabilidade. Review and Herald, março de 92, 29 de março de 1892. Você manifesta-se rude e sem gentileza no círculo familiar?
Se você manifesta grosserias, pode passar para mim, isso, obrigado. Se você manifesta grosserias em seu lar, não importa a sua profissão, você está quebrando os mandamentos de Deus. Pode passar o próximo. Adventista, página 115. O abuso da supremacia masculina tem muito frequentemente tornado a mulher amarga e faz da sua vida um fardo. Homens que requerem completa submissão das esposas estão colocando-as numa posição contrária à palavra de Deus. Agora elas gostaram, né, Ju? Pedro conclui dando mais uma razão para o respeito: para que nada obstrua as suas orações. Jesus ensinou que devemos antes de nos reconciliar, para depois apresentarmos a nossa oferta, Mateus 5, 23 e 24. Posto que os dois são co-herdeiros da graça divina, já vimos isso, a oração do casal, que devem orar juntos, se não oram, será mais efetiva, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Mas tem que se reconciliar. Eu estava vendo outro dia na televisão aquele show do Bill Cosby. Ele é muito engraçado. E houve uma situação entre ele e a esposa, uma discussão. E os dois estavam discutindo na cozinha, subiram para o quarto discutindo, e até que ela acendeu uma vela. Enquanto discutiam, ela acendeu uma vela. E ele disse: para que essa vela? Porque nós não acabamos a discussão ainda. Como não acabaram? E o que tem a ver com a nossa discussão? E começaram a discutir, até que de repente eles começaram a entrar num acordo. E aí, ao entrar no acordo, ela disse: vamos apagar a vela juntos agora? Ele ficou olhando para ela assim, aprendeu uma lição tremenda. Vamos apagar a vela juntos. Quando Paulo diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, apague a vela juntos. Não vá dormir aborrecido com ela ou com ele. Apague a vela juntos e daí descanse. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Interessante isso, muito interessante. O comentarista Simon Kistemaker diz assim: Deus não aceita orações que marido e mulher oferecem numa atmosfera de disputas e contendas. Deus quer que se reconciliem estando assim em condições de orarem juntos em paz e harmonia, e então desfrutam de indizíveis bênçãos. É um desafio para os lares de hoje. Como pode o marido e mulher viverem em um acordo sem amargura? Como foi dito, muitos maridos, olhando somente para as obrigações das esposas, aplicam o texto fora do seu contexto como pretexto para esquecerem suas próprias obrigações no casamento. E longe de qualquer dúvida, as mulheres querem ser amadas e respeitadas por seus maridos, mas na maioria das vezes elas não querem seguir os conselhos bíblicos também. Isso se torna uma bola de neve, de disputas e reclamações dos dois lados. A reforma, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, o avanço da ciência, os movimentos de liberação têm contribuído para consideráveis mudanças nas estruturas sociais, políticas e econômicas do mundo. Isto tem alterado o relacionamento entre homens e Deus. E devem os conselhos bíblicos ser aplicados literalmente, ou o modernismo também deve ser considerado. Enquanto uns tomam literalmente, outros a têm por ultrapassados. Aplicando o texto no seu contexto, teremos consciência dos padrões relativos aos tempos bíblicos, as influências de outras culturas sobre o cristianismo e os princípios de amor imutáveis na palavra de Deus. Casamento, meus amigos, tem obrigações recíprocas que formam a base de um relacionamento de amor. Quando um marido ama e respeita sua esposa, o assunto de submissão não vem à tona. Ele ou ela lhe prestará respeito e admiração. Lar Adventista, página 118. Nós devemos ter o Espírito de Deus
ou não teremos harmonia no lar. A mulher deve ter o Espírito de Cristo e ser cuidadosa com suas palavras. Será submissa e respeitosa, sem ser escrava. O marido é um servo de Deus e não o senhor de sua esposa. Não será ele arbitrário. McKnight diz o seguinte: uma esposa quer um marido que a chame durante o dia para contar-lhe algo, pois ele não pode esperar para compartilhar isso com ela, porque ela é sua melhor amiga. Ela tem que ser a número 1. E aqui vai um teste. Maridos, tire fora o dia do aniversário de sua esposa. Tire fora o Natal. Tire fora o último aniversário de casamento. Esse ainda você lembra a data. Existe alguma outra data que você pode fazer uma homenagem para sua esposa? Se não existe, você tem muito que aprender sobre o que significa ser ela número 1 da sua vida. Tempos atrás aí, em março, tivemos o Dia Internacional da Mulher. Você lembrou de cumprimentá-la? Se não lembrou, não há problema, ela não vai ficar ressentida. Mas se você lembrou, eu tenho certeza que ela ficou feliz. Certo? No grande contexto do 1 Pedro 3, 1 a 7, maridos e mulheres são chamados a praticar o evangelismo no lar. Casamento cristão envolve obrigações e direitos de ambas as partes, espírito gentil e forte relacionamento com Deus. Pedro mostra que a vida e o amor de Cristo estão acima de qualquer sentimento humano e sede de poder. Infelizmente, muitos fazem mau uso do texto para justificar seus abusos. Esta má interpretação das Escrituras é teologicamente rejeitada, pois é deplorável em termos de moral. Não podemos restaurar os enganos do passado, mas não precisamos cometer os mesmos enganos no presente e no futuro. Respeito, fidelidade, cuidado, honra e amor são requeridos de maridos e mulheres. A palavra de Deus é para ser seguida e respeitada sem pretextos. Nossa responsabilidade é procurar crescer no conhecimento e clamar por sabedoria a fim de aplicar a sua palavra correta. Fazer um casamento seguir bem é como a vida de uma fazenda. Você tem que começar tudo de novo a cada manhã. Deus te abençoe por isso. Amém. Vamos orar? Dá-nos, Senhor, submissão à Tua palavra. Dá-nos, Senhor, entrega, motivação para a entrega do nosso espírito, da nossa vida, em Tuas mãos, para fazermos aquilo que é correto, que a Tua palavra determina, para que possamos construir lares felizes, que as pessoas ao nosso redor possam ver a diferença, possam ver a nossa luz brilhando. Ainda dá-nos um sábado feliz na Tua companhia. Abençoe cada pessoa que veio desse culto nesta manhã, que sejam iluminados e guiados por Ti durante a semana que vem. Em nome de Jesus, amém. Vocês à porta para dizer uma Deus.
E vocês vão ter uma surpresa no sábado que vem. Nós ainda não chegamos à conclusão se será cancelado ou se cada um vai ganhar um ponto. Mas ninguém será prejudicado, ok?